Olá pessoal, então nós vamos fazer uma revisão comentada para vocês, tá? Em duas partes, para deixar como conteúdo de ensino à distância, como parte componente da aula de vocês à distância, ok? Para deixar no Moodle. Então a revisão para o grupo de ensino médio integrado ao técnico, revisão. Não é só para edificações, né? Para edificações para informática. Integrado ao ensino médio. Beleza? Terceiro semestre, matutino, onde eu dou aula para edificações e informática. Vamos lá então, uma revisão, a primeira parte sobre sequências. Então, olha só, então 4 questões sobre sequências, certo? E eu tenho 5 sequências para analisar. Então, tenho 5 sequências, 1, 4, 8, 16, 32, aqui, sequência 1, geralmente sequências entre parênteses, a sequência 2, 1, 8, 7, 3, 5, vão pensando aí. Que tipo de sequências são essas? Menos 2, 1, 4, 7. E a sequência 3. A sequência 4 é 3, 4, 7, 12, 19, 28. Vai crescendo. E essa também às vezes cresce, às vezes decresce. 5, 3, 9, 7, 21, 19. E a pergunta é sobre sequências. Qual das sequências não tem nenhuma lógica? Ou pelo menos parece não ter, identifique. Bom, pelo que eu estou vendo aqui, essa primeira tem uma lógica. 4 depois 8, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 2 dá 16, e 16 vezes 2 também dá 32. Aqui todos os números estão multiplicando um por outro. Para cada número, o próximo é vezes 2. Isto, olha só. Então aqui, se você for ver, daqui para cá é vezes 2. Se vocês forem observar, né? Daqui para cá também. Vezes 2. Aqui também para cá é vezes 2. Ok? Tudo multiplicando por 2. Então essa sequência parece uma progressão geométrica. A sequência 1. Porque ela multiplica todo mundo por 2. Esse 2 é chamado de razão. Nas progressões geométricas a gente chama essa razão de quê? Então é uma progressão geométrica. Onde o primeiro termo vale 1. É que tá ruim de escrever aqui. Vou aumentar mais aqui. Pronto, uma progressão geométrica onde o primeiro termo vale 4. Aqui a gente está vendo que o primeiro termo é 4, começa com 4. E a razão que uma progressão geométrica que está multiplicando pelo mesmo número é igual a 2. A sequência 2, olha só, de 1 para 8, ou você multiplica 8 ou você soma 5. Então, vamos lá. Ou vezes 8, ou soma 5. Mais 5. Faz 8 para o 7. Se for soma, você subtrai 1. Beleza. Por multiplicação, já não dá certo, porque de 8 para 7 dá 7 oitavos, né? Então, uma progressão geométrica não é. Uma progressão aritmética também não é. Será que tem uma lógica entre 1 e o 7 e o 5? De 1 para 7 aumenta 6, para 5 diminui 2,
Aí o 8 e o 3, eu não sei, eu acho que essa sequência aqui é aquela sequência que não tem nenhuma lógica, uma sequência aleatória, não é nem sequência, são números basicamente aleatórios. Então, aqui não tem nenhuma lógica, então essa sequência aqui não tem nenhuma lógica. Ok? Então, essa aqui nem é sequência, é sequência sem nenhuma lógica. Bom, essa aqui, essa sequência, pra mim parece estar indo de 3 em 3 somando, ó. 1 mais 3 dá 4. Opa. 1 mais 3 dá 4. 4 mais 3 dá 7. Aqui. Parece que estou somando 3, só falta ver o outro termo. Mas não é difícil de ver que menos 2 mais 3 é igual a 1. Essa aqui também é chamada de razão. Todos os números estão somando o mesmo valor. A razão R de uma progressão aritmética. Tá aqui uma progressão aritmética, onde o primeiro termo vale menos 2. E a razão dá 3. É uma progressão aritmética, porque vai somando valores iguais. Aqui vai multiplicando por 2 e aqui vai somando de 3 em 3. Ok? A sequência 4, se a gente for ver aqui, um pouco aqui, é uma sequência que talvez não tenha nenhuma lógica, mas vamos ver, ó. 3, eu vi que ela estava crescendo. Se for multiplicando, seria um número quebrado. Ele já não é, porque de 3 para 4 dá 4 terços. De 4 para 7 dá 7 quartos. Já não é. Mas olha a soma. 3 mais 1 dá 4. 4 para 7 dá 3, né? 7 menos 4, 3. Pode fazer a operação inversa também. Se for de soma, você divide. Se for de subtrai. Se for de multiplicação, a gente divide. 7 mais quanto que dá 12? O 12 menos 7 dá 5, né? Olha só, parece que tem um padrão aqui. Os números estão crescendo conforme a soma dos números ímpares. Olha só que legal. Aí, aqui. Olha só. E 19 mais 9 também dá 28. Então tem uma lógica, só não é uma progressão aritmética nem geométrica. E essa quinta sequência, se a gente for ver, será que ela tem uma lógica? Vamos ver aqui, ó. 5 para 3 parece que subtrai 2. De 9 para 7 também parece que subtrai 2. E de 21 para 19 também parece que subtrai 2. O que não deixa de ser uma progressão aritmética. Só que, o que acontece entre o 3 e o 9 e o 7 e o 21? Parece que é outra lógica, né? Entre o 3 e o 9, eu multiplico por 3. E do 7 para o 21 também multiplico por 3. Ora, essa sequência é uma alternância de progressão aritmética e geométrica. Ela não é nem aritmética nem geométrica, mas ela tem uma certa lógica, ok? Você consegue prever os próximos termos. Bom, com essa caracterização, tenho duas sequências com alguma lógica. Uma sequência maluca e duas sequências onde uma é progressão aritmética e outra é geométrica. Certo? A gente já pode fazer as questões 1 até 4. Eu diminui um pouco o tamanho agora. Qual das sequências não tem nenhuma lógica?
Ou pelo menos não parece ter? Bom, nos nossos cálculos é a sequência 3, né? Então, nos nossos cálculos é a sequência 3. É a 3? Não, é a sequência 2. Sequência 2. Eu não encontrei pelo menos nenhuma lógica. Se vocês encontrarem, me avisem. 8. Parece que esses números foram pegos aleatoriamente, né? 3, 5. Mas foram mesmo, tá? Eu que criei essa sequência. Mas nada é aleatório, né? Por quê? Porque não foi encontrada nenhuma lógica matemática. Ok? Questão 2. Quais das sequências têm uma lógica, mas não pode ser classificada em PA nem PG? Identifique-a. Explique sua lógica com suas palavras ou com fórmulas de recorrência, como está lá no conteúdo, né? 1.1. Sequências, né? E como explicá-las matematicamente. Essa é a nossa disciplina, a matemática. Qual das sequências tem alguma lógica? Bom, sequência tem alguma lógica, mas não é nem PA nem PG. Parece que a sequência 4 é a sequência 5, né? A sequência 4, ela é 3, 4, 7, depois 12, depois 19, 28. E aí nós temos o seguinte: quais são os próximos termos? Os próximos termos, já que a gente sabe que soma de ímpar em ímpar, né? Aqui em cima até o mais 9. Então o próximo seria somar 11. Depois desse número somar 13. E depois desse número somar 15. E vamos fazer nossas contas. 28 mais 11 dá 39. 39 mais 13 dá 42, 52. E 52 mais 15 dá 67. E assim por diante. Se o exercício não falar quantos termos tem a sequência. Porque o exercício está pedindo aqui, né? Explique sua lógica com suas palavras. Ou com fórmulas de recorrência, agora vamos explicar. Encontre os próximos 3 termos. Bom, a gente já sabe então que é a soma dos números ímpares. Então posso escrever. É a soma. Cada termo é o anterior. É igual ao anterior. Escrevam bonitinho na prova, né? Que é só uma revisão. Anterior somado, nas minhas ideias aqui, né? A um ímpar positivo. Positivo. Na sequência, né? Na sequência dos números ímpares positivos. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Na sequência. Como que eu poderia fazer isso com fórmula de recorrência? Ora, o primeiro termo é igual a 3. Então põe lá. A1 igual a 3. Então eu tenho que definir o primeiro termo. Mas quando a sequência é maluca assim. Ou se eu quisesse usar o n, né? A1 é igual a n mais 2, por exemplo. A1 igual a 1 mais 2. Então eu poderia falar que a n igual a n mais 2. Mas o primeiro termo é só que é igual a 3. Então não é a n igual a n mais 2. Eu poderia escrever de forma mais genérica ainda. Mas vamos montar aqui. A1 igual a 3. Quem que é o próximo termo? Ora, o próximo termo A2 é o 3 mais 1. Certo? Onde esse mais 1 é o primeiro ímpar.
Esse cara eu posso pôr em relação a esse. Ó. Ok. E assim por diante. Vou escrever aqui do lado, né? Quem que é o A3? É igual o A2 mais 3. Então eu estou sempre somando quem? O próximo número ímpar. Como é que eu posso representar isso? Eu posso falar que o quarto termo é o A3 mais 5. O quinto termo é o A4 mais 7. Então eu posso falar que o AN, que é o enésimo termo, é igual ao AN menos 1. Dá para melhorar isso ainda. Mais o ímpar correspondente à enésima posição. Ou enésima menos uma posição, né? Porque o segundo termo é igual ao 2n menos 1. Duas vezes... Não, é menos que isso. 2n menos 1, menos 1. Olha só. Então esse cara é o AN menos 1, mais o antecessor dele na posição ímpar, que é 2n menos 1 menos 1. Para a gente fazer essa conta, é melhor a gente multiplicar aqui para a gente desmembrar. Então eu fico com AN igual ao termo anterior mais o ímpar antecessor do termo. 2n, porque 2 vezes n dá 2n, 2 vezes menos 1 dá menos 2, e aqui dá menos 1. Então AN é igual ao termo anterior mais 2n menos 3. É isso, para qualquer termo. Você pode testar. Por exemplo, o A4, por exemplo, vou pegar o lápis preto, o termo A4 dessa sequência, é o quarto termo, que é o 12, é igual ao A3, quem que é o A3? 7, mais 2 vezes n, o n aqui é o 4, menos 3. Isso dá 7 mais 8, a multiplicação, menos 3. Isso dá 12, se vocês forem fazer a conta. E assim para qualquer termo vai dar certo. Essa é a fórmula de recorrência desse exercício. Ainda dá para desmembrar, porque o AN menos 1 também é relativo a um outro termo anterior ímpar. Isso é um acúmulo de ímpares, né? Então é uma progressão de ímpares. Dá para melhorar essa fórmula. Mas não vão espantar muito, né? Depois vocês me procurem nos atendimentos se quiserem melhorar essa fórmula. Então, a sequência S4 é uma fórmula, é uma sequência, porque ela tem uma forma de calcular o próximo termo, uma previsibilidade em forma algébrica, está aqui, e pensando um pouquinho, é só somar o próximo ímpar. Ok? A sequência 5 é da seguinte forma. A gente descobriu que ela subtrai 2 e multiplica por 3. Dá para descrever ela? Dá. Deixa eu ver onde começa aqui. 5, 3, 9. 5, 3, 9, 7, 21, 19. Quem são os próximos termos? Ora, a gente já descobriu que depois que subtrai 2, multiplica por 3. E depois que multiplica por 3, a gente subtrai 2. Conforme era a sequência lá. Então 19 vezes 3 dá 57. Menos 2 dá 55. E vezes 3 dá 165.
essa sequência cresce um pouco mais rápido porque é uma progressão geométrica. Porque ela tem uma progressão geométrica embutida. E assim sucessivamente. Ok? Como que eu explicaria ela com minhas palavras? Eu colocaria a sequência alterna. Alterna. Desculpe minha letra aqui que é ruim escrever nessa lousa. Melhor fazer conta. A sequência alterna entre somar 2 ou subtrair 2 ou uma PA. Se vocês quiserem escrever mais bonitinho, né? D. Ou você pode falar entre subtrair 2 decrescente de razão menos 2, né? E uma PG de razão 3. PG crescente, né? Se quiser pôr bonitinho. De razão 3. É isso. Em fórmula de recorrência dá para fazer? Acho que dá pra gente pensar em algo, né? Porque cada termo ímpar, ou cada termo par, tirando o primeiro que é 5, né? Mas cada termo par é subtraído 2. E cada termo ímpar é multiplicado por 3. E está alternando, então você quer par, ímpar, par, ímpar. Então, cada termo par está subtraindo de 2. E cada termo ímpar está somando, vai multiplicando por 3. Então, eu escreveria essa sequência assim. A1 igual a 5. Aí eu colocaria assim. Como é que eu poderia colocar? Poderia colocar assim. Ó. K igual. Estou pondo um K como subíndice, tá? K igual a 2N. N maior do que maior ou igual a 1. Por quê? 2 vezes 1 dá 2. E o próximo N dá 2. 2 vezes 2 dá 4. Aqui não precisa nem falar quando a gente fala de sequências, né? Esse N, que é o índice, pertence aos naturais, que é só índice, né? Primeiro termo, segundo termo. Mas vamos pôr outro índice. Por quê? Índice K, que vai para par e para ímpar. Então, dois casos. Quando o índice é igual a 2N e quando ele é igual a 2N mais 1. Também para N maior ou igual a 1. Também para N pertencente aos naturais. Ok? Então, o que acontece aqui? Acontece que quando o índice K é par, 2 vezes N, né? Então, se N igual a 1, é o A2. Se N igual a 2, é A4. Esses termos, o que acontece? Cada termo par desse, AK, é igual a quem? Ao anterior menos 2. Quem que é o anterior de AK? Comum. O K é um número inteiro, é o anterior dele, é o AK menos 1. Então, o número AK, que é um par, o A2, A4, A6, é igual ao anterior, que é o A3, A1, A5, menos 2. E quem que é o AK quando K é igual a 2N mais 1? Para N igual a 1, 2 vezes 2 dá 4. Opa, 2N menos 1, né? Um pouquinho. Não, para N igual a 1, 2 vezes 1 dá 2, mais 1, 3. Isso.
Para n igual a 1, eu vou calcular o A3. Para n igual a 2, eu vou calcular o A5. 2 vezes 2 dá 4, mais 1, 5. Então, AK é igual o anterior, que é outro termo já que nesse caso o K é ímpar, né? K menos 1, vezes 3. Ou 3 vezes AK menos 1. É isso, uma sequência que tem duas possibilidades. Aqui eu usei um pouquinho mais de álgebra. Então, como eu vi que são termos que vão de 2 em 2, eu posso fazer esses índices irem AK onde K assume valores pares, 2n a 2n mais 1, desde que eu defina isso. Vamos calcular isso para a gente ver? Olha só, para n igual a 1. Para n igual a 2, para n igual a 3, só para vocês verem o que vai surgir aqui. Aqui nós temos em cima os 9 primeiros valores, né? Para n igual a 4. O que vai acontecer? Os termos AK que eu vou calcular, pares, né? Termos pares. AK pares. Pares. E AK par, né? AK com o K par. E aqui os termos ímpares. AK com K ímpar. O K que é ímpar. Tá? O que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, olha só. Então aqui eu vou ter que termo? O AK par é o A 2N. O N aqui é 1. Então A 2 vezes 1, que é igual a 2. Quem que é o termo A2? É o 3, olha lá. O 3 é igual a 5. O A3, ó, é igual a 5 menos 2. Igualzinho a fórmula que está aqui, ó. O termo par, opa, o A4, né? O A2. Olha lá, o termo par, o A2 é igual a 1, que é o anterior 5, menos 2, dá 3. Certo? Quem que é o A3? É o A 2 vezes N mais 1. 2 vezes 1 dá 2, mais 1 dá 3. Então, A3. Nesse caso, o A3, a gente pode calcular que tem espaço aqui, né? Que é igual a quem? É o anterior, o A2, esse K e K menos 1 tem a ver com isso, com o índice. O A3 é igual a A2 vezes 3. O A2, que é igual a 3, está aqui, vezes 3, que dá 9. 3 vezes 3, que é igual a 9. O terceiro termo está igual a 9. Quem que é o quarto termo? Eu calculo a partir daqui. É o A2N. A2 vezes 2, que é igual a 4. Que é igual a quem? O A4 é igual ao anterior, A3. Olha lá, um par é igual ao ímpar, menos 2. Então, K é par, a gente usa essa fórmula. Com K é ímpar, a gente usa essa fórmula. A3 menos 2, isso dá 9 menos 2, que dá 7. Então, esse cara é o 7. É o quarto termo. Quem que é o quinto termo? Calculado aqui. 2 vezes 2 mais 1, que é o quinto termo, é igual a 3 vezes o quarto termo. Pela fórmula que está aqui. Como o K é ímpar, ele é calculado como 3 vezes o anterior, que é um valor par. Isso dá 3 vezes o 7, que a gente acabou de calcular, que dá 20. E assim por diante. O próximo aqui, como é um par, é um número, é o termo par, né? 2 vezes 3 dá 6. Vai ser o anterior 21 menos 2, que dá 19. Aqui é o A7, que é 2 vezes 3 mais 1 no índice. Esse cara vai ser 3 vezes o termo anterior, que é 3 vezes 19, igual a 57. E assim por diante. A gente completa a nossa tabela aqui em fórmulas de recorrência. Essa é a fórmula de recorrência para a explicação dessa sequência. Ok?
Qual dessas sequências é uma PA? Bom, qual das sequências é uma progressão aritmética? Nós já achamos, né, aqui. A sequência que é aritmética é a sequência 3, né? A sequência 3 é uma progressão aritmética. Menos 2, 1, 4, 7. Vamos lá então. A 3, a sequência 3 é uma progressão aritmética. Vamos lá então. Menos 1, 2. É isso? Deixa eu ver lá. Não, menos 2, 1, 4, 7. Vou arrumar. Menos 2, 1, 4, 7. Porque a gente percebe que ela vai de 3 em 3. E, portanto, a gente consegue facilmente calcular qualquer termo, inclusive o décimo, sem calcular todos. Certo? Essa é a ideia da prova, vocês fazerem por fórmulas, mas podem colocar todos aqui para conferir. Olha só, se for de 3 em 3, a gente pode completar aqui, ó. 7 mais 3 dá 10, mais 3 dá 13, 16, 19, 22, 25, 28, tudo somando com 3, ó, 3, 6, 9, 10, 11. Esse é o décimo termo. É o A10, dá 25. Mas vamos achar isso a partir das fórmulas, que é essa a ideia da matemática de progressões, e a gente conseguir calcular um centésimo, um milésimo termo de uma progressão, e não ficar contando de dedo. Isso é como se não soubesse a tabuada e tivesse que contar nos dedos. Entenderam? Eu estou ensinando a tabuada das progressões, basicamente. O décimo termo, então, é o A10. Como que eu calculo isso? O A10 é sempre igual ao primeiro termo, mais 10 menos 1 pulinhos, somando a razão, que é 3. Opa! Por a fórmula. Por a fórmula. Pronto. Tem que apagar também. Que a fórmula é para qualquer termo n, para isso que eu fiz as aulas sobre recorrência, né? Para vocês também entenderem a fórmula. Para qualquer termo n, você pode recorrer ao primeiro e n menos 1 vezes a razão. Por quê? Aqui eu somo de mais 3. Aqui eu somo mais 3. Observe que a soma a partir do segundo termo só, né? E não do primeiro. Por isso que sempre aparece n menos 1 na fórmula. Mais 3. Ó, 2, aqui, ó, mais 3 por 7. Mais 3 por 10. Mais 3 por 13. Mais 3 por 16. Pode contar aqui, dão 9 pulinhos. Até o 25. 9 somas de 3 seguidas. 3, 6, 9. E 9 vezes 3 dá 27 no caso. Por isso que tem uma multiplicação na fórmula. Vamos lá então. Então aqui nós temos o décimo termo, né? Só substituindo aqui valores na fórmula. É igual ao primeiro termo, que é menos 2. Por isso que eu pedi para separar o primeiro termo, né? Aqui nem coloquei, né? Primeiro termo é igual a menos 2. E a razão também pediu para separar no exercício. A razão é igual a 3, vai de 3 em 3. Então é menos 2 mais 10 menos 1 pulinhos de razão, que é 3. Primeiros parênteses, né? 10 menos 1 dá 9. Depois a multiplicação, 9 vezes 3 dá 27. E menos 2 mais 27, ou 27 menos 2, que é a mesma coisa, igual a 25. É justamente o décimo termo da minha sequência. Ok? Para isso servem as fórmulas. E o primeiro termo, a razão, foi pedido no exercício. E aqui a soma dos 10 primeiros termos. Bom, a soma dos 10 primeiros termos, a gente pode somar na mão, que já que não pode usar calculadora nem celular na prova.
Nem nas aulas, na verdade, vocês sabem, né? Vocês podem somar para conferir. Mais 13. E a partir do 10 eu vou somar na cabeça. 10 mais 7, 17, mais 4 dá 21, mais 1, 22, menos 2, 20. Então aqui vai somar 20. O negativo também soma, ele só soma ao contrário, né? Ele subtrai. 17, 21, 22, menos 2, 20. Lá, 5, 2, 7, 9, 16, 16, 22 e 3, 25. Aí 2, 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8, 9, 11. 115 é a soma. Qual que é a lógica da soma de uma progressão aritmética? É a soma dos extremos. Ó. Menos 2 mais 25 dá 23. 1 mais 22 dá 23. 4 mais 19 dá 23. 7 mais 16 dá 23. E 10 mais 13 dá 23. São simétricos, né? Um anda mais 3 para frente. E se andar para trás, a gente anda menos 3. Por isso que essas somas dão certo. Então a fórmula da soma dos 10 primeiros termos, ou antes disso, né, a fórmula dos n primeiros termos de uma progressão aritmética é igual ao primeiro termo mais o último termo vezes a quantidade de termos dividido por 2. Porque essa soma que a gente fez, né? São 10 termos, eu fiz 5 somas. Porque eu só somo até a metade. Porque cada soma é com seu simétrico. Ok? E todas essas somas são iguais às somas do primeiro e último. O primeiro e o último termo são sempre iguais. Bom, no nosso caso, nós temos a soma dos 10 primeiros termos. Então, isso é igual ao primeiro termo da sequência, que é menos 2, ao décimo, que a gente acabou de encontrar, que é 25, vezes o número de termos da sequência até o décimo, são 10 termos, dividido por 2. Então, temos o primeiro parênteses, né? 25 menos 2 dá 23, vezes 10 dividido por 2. Aqui vocês podem multiplicar e dividir, ou dividir e multiplicar. Vai dar 230 dividido por 2. Pode dividir, se vocês quiserem, a gente faz com calma. 230 dividido por 2 dá 2 por 2, que dá 1. 1 vezes 2 dá 2. Menos 2 dá 0. Baixo 3. 3 por 2 dá 1. Vezes 2 dá 3. Menos 3 dá 0. Baixo 0. E 0 dividido por 2 dá... 3 por 2 dá 1. 2 vezes 1 dá 2, 3 menos 2 dá 1, desculpa. E baixo 0, 10 por 2 dá 5. 5 vezes 2, 10, menos 10 dá 0, divisão exata. Então isso é igual a 115. Tanto a soma feita na conferência dos valores, quanto na fórmula, que é o que eu quero na prova, né? É feito dessa forma aqui. Se quiserem conferir é bom, importante. São esses valores, 25 o décimo termo e 115 a soma. E finalmente a pergunta 4, qual da sequência é um APG? Aí as mesmas considerações. O seu primeiro termo, a sua razão Q, que se chama de Q para diferenciar do R, da razão R da progressão aritmética, seu décimo termo e a soma dos 10 primeiros termos. Lembrando, sem calculadora, para isso vocês vão fazer a prova em grupo, né? E terem várias pessoas fazendo. A sequência 1 é a nossa progressão. Olha só que legal. Então, nossa sequência 1 é a nossa progressão geométrica. Está aqui. Com o primeiro termo igual a 4 e a razão Q multiplica de 2 em 2. Beleza, olha só. O que nós temos agora? Nós temos o seu primeiro termo, já achamos aqui, a sua razão. O décimo termo. Bom, o décimo termo eu poderia multiplicar aqui, ó, de 2 em 2. Ia dar um trabalhinho, mas a gente pode fazer. Se eu sei fazer de cabeça, vocês talvez saibam, mas vamos lá. É o 4
8, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64, vezes 2, 128, vezes 2, 256, vezes 2, 512, vezes 2 dá 1024, já foi 3, 6, 9, vezes 2, 2048. E assim por diante. Mas o 10º termo é 2048. Tá aqui. 2048. Por fórmulas, é quase igual a fórmula da progressão geométrica. Olha só, da aritmética. Só que aqui, em vez de somar, eu estou multiplicando por 2. Então, são multiplicações sucessivas. E multiplicações sucessivas, para a gente representar em forma de reduzida, né? É mais fácil a gente representar por potência. Assim como a soma a gente acumulou lá na progressão aritmética em multiplicação. A multiplicação seguida é potência. Se a gente for ver, o 10º termo é o primeiro seguido de 9 multiplicações por 2. Por quê? Porque o primeiro termo não precisa ser multiplicado por ninguém, só o segundo, a partir do segundo. Por isso a fórmula tem sempre um n-1. Mas aqui é sempre o primeiro termo multiplicado pela razão. Pela razão. Pela razão. Muitas vezes, né? E essa multiplicação sucessiva, vocês já aprenderam que é uma potência. Então é elevado a n-1 pulinhos de multiplicação. Essa é a fórmula. Bem, no nosso caso, nós temos o 10º termo, que é igual ao primeiro, que é 4, vezes a razão 2, elevado a 10 menos 1. Primeiro é a potência, 4 vezes 2, a nona. Bem, 2 elevado a nona, vocês podem fazer, dá 512. 4 vezes 512, se vocês montarem a conta, 4 vezes 2 dá 8. 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes 5 dá 20. 2048. É o mesmo valor que nós encontramos aqui em cima. Ok? Mas as fórmulas servem para isso, para facilitar nosso trabalho. E a soma dos 10 primeiros termos? Eu vou deixar para vocês conferirem, né? A revisão já está bem completinha. Mas por fórmula, que é bem mais rápido, é sempre a soma de n termos de uma sequência de progressão geométrica é o primeiro termo que multiplica a razão elevado a n menos 1 sobre razão menos 1. Nesse caso a razão vale 2 e o primeiro termo vale 4. Então isso fica 4 vezes 2 elevado a décima menos 1. Opa, menos 1 é aqui embaixo, né? Menos 1 sobre 2 menos 1. 2 menos 1 aqui embaixo dá 1. A gente já pode sumir com essa fração, que dividido por 1 não dá nada. E o 4 vezes 2 a décima menos 1 é vezes todo esse valor. 2 elevado a décima é 1024. Menos 1 dá 1023. Então é 4 vezes 1023. Se a gente for fazer a conta, dá 3 vezes 3 dá 9. 2 vezes 4 dá 3 vezes 4 dá 12, né? 3 vezes 4 é 12. Vai 1, 4 vezes 2, 8 e 1, 9. 4 vezes 0 dá 0. E 4 vezes 1 dá 4. Então a soma desses termos todos dá 4.092, segundo as contas. Aí vocês conferem, somando termo por termo. Então é isso, nossa primeira parte da revisão, que faz parte das 4 primeiras semanas de aula. Ok? Obrigado.